Professor Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia, Beto. Vamos conversar então. Estou no Piauí hoje, a 4.000 quilômetros de casa. Aqui está chovendo muito na capital do Piauí, uma capital muito bonita. Fica entre dois rios, o Rio Poti e o Rio Parnaíba. Uma cidade belíssima que é Teresina. Estou vindo de São Luís do Maranhão. Outra cidade maravilhosa, a Ilha do Amor. Lá em São Luís eu trabalhei muito em consultório e uma das senhoras que eu atendi em São Luís, na paróquia do Padre Alcides, que é onde eu trabalho lá, me falou algumas coisas que me deixam, essas coisas me fizeram pensar muito. E é o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar sobre os roteiros existenciais. Se a gente considerar a nossa própria vida como um longo roteiro, aquilo que vivemos, quem escreveu esse roteiro? Às vezes foi um pai, uma mãe, uma sociedade. Parte, às vezes, a gente atribui a Deus, que nos deixa o arbítrio para que a gente possa decidir certos aspectos. De qualquer forma, a autoria daquilo que vivemos nem sempre é importante. Que mal tem-se, às vezes, a nossa vida foi escrita por um avô amoroso, alguém que sabia muito mais de nós mesmos do que nós. Não é raro que isso aconteça, que a maior autoridade na vida da gente não seja a própria pessoa. Isso pode acontecer. No entanto, é importante que a gente saiba que a qualidade do roteirista vai interferir diretamente na vida, muitas vezes, da pessoa. Às vezes o roteirista é muito fraco, ou é um roteirista que deixa passar muitas coisas, ou ele se engana, se perde. Não é raro, viu, Adelor, que se encontre pessoas no consultório que com queixas assim: doutor, eu não sei, parece que a vida que eu vivo não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa, eu tenho minhas coisas, eu tenho meus caminhos, minhas vontades, e, no entanto, a minha vida parece que destoa completamente do que eu sou. Às vezes, a pessoa está vivendo um roteiro que realmente não tem nada a ver com ela, e às vezes ela já está de tal maneira emaranhada nesse roteiro que tudo que ela tem a fazer é cumprir com isso. Albert Camus coloca, no mito de Sísifo, algo parecido. Quer dizer, tudo que restava a ele era cumprir a triste sina que estava destinada a ele. E na sociedade, no dia a dia, a gente encontra muito isso. Às vezes uma moça meiga, delicada, frágil, com uma educação cuidada e tudo, se casa com um sujeito que não tem nada a ver com ela. Um homem que é rude com ela, bronco, que às vezes a hostiliza duramente, e os amigos ficam se perguntando: nossa, como é que pode uma menina assim, do jeito como ela ter permitido que um homem desse se aproximasse e fizesse parte da vida dela? É como num conto de Branca de Neves, de repente entra um personagem do filme Matrix, que não tem nada a ver com aquilo, e faz um estrago tremendo lá dentro. Isso acontece muitas vezes porque, às vezes, pode ocorrer da pessoa inserir um personagem ali para cumprir certas demandas. Às vezes ela vê naquele sujeito um cara que vai dar segurança, algo dessa natureza, e não sabe que está comprando um pacote todo, né? Que tem toda uma série de outros itens ali que ela não gostaria de ter. E outras vezes a pessoa realmente não sabe construir o próprio roteiro, escreve mal o próprio roteiro. É como se a gente pedisse aos ouvintes para que escrevessem uma redação sobre uma viagem até a barra do rio Araranguá, onde encontram o oceano, uma parte belíssima do nosso litoral sul. Será que todos saberiam escrever uma redação assim? Alguns se perderiam, outros colocariam coisas que não têm nada a ver, outros colocariam de uma maneira totalmente anacrônica os contextos e tudo mais. Isso acontece. Mas aqui existe algo bastante curioso.
Porque a historicidade ela é passível de mudança. Isso pode ocorrer no consultório. E aqui nós podemos considerar tantas coisas. Eu vou me ater ao principal, já que o nosso tempo é bastante curto. Por exemplo, às vezes, se a pessoa, por exemplo, não tivesse se casado com a pessoa com quem se casou. Às vezes no consultório eu volto lá atrás com a pessoa e digo, olha, considere o seu noivado. Se durante o noivado você tivesse rompido, não tivesse se casado com a pessoa com quem se casou, volte lá, lembre como eram as coisas, como teria sido a sua vida então. O que você teria feito? Teria mudado de cidade? Teria casado com aquela outra pessoa? Teria feito um curso? Como teria sido? E dali para frente, o que teria acontecido? Então a pessoa começa a pensar isso e alguns percebem que elas não estão presas à cruz daquilo que aconteceu, que elas têm uma inserção e elas podem modificar e considerar muitos novos aspectos da vida. Coisas que muitos não sabem. Alguns acham que aquilo que aconteceu de bom ou de mal está acabado e pronto. De fato, para alguns é assim. Neste caso, nesse exemplo que eu dei, eu suprimi um personagem da vida da pessoa para que ela pudesse pensar em outras possibilidades. Mas posso fazer diferente também, Adelor. A gente pode pedir à pessoa para que ela considere alguém que hoje é muito forte na vida dela, um grande amigo, uma grande amiga, alguém muito influente e que segura muitas pontas, muitas barras com ela. E podemos pedir para que ela, então, após pensar nessa pessoa, considere um momento muito difícil que ela tenha passado na vida. Então, no passado, quando sofreu um aborto, quando perdeu o emprego, quando teve uma doença muito grave em alguém da família, e aí, ao pedir a essa pessoa o que aconteceria se naquele momento de maior dificuldade da sua vida você tivesse com você essa pessoa que é forte, que segura muitas coisas com você, se ela estivesse lá naquele momento, naquela hora de maior aflição e dor, como teria sido? Será que teria sido diferente? Será que as coisas teriam sido mais brandas? Aqui então a gente mostra às pessoas como é possível considerar uma dor vivida sobre outro aspecto, sobre outra forma. Nós podemos inserir personagens, podemos mudar roteiros existenciais, podemos também roteirizar o futuro da pessoa, para que ela não fique refém das coisas que acontecem. Agora, é evidente que isso somente é feito na clínica mediante um profundo estudo da vida da pessoa. Algumas pessoas não admitem mexer nesse roteiro que é a historicidade. Elas colocam claramente, olha, o que aconteceu de bom ou de ruim está ali, está acabado e eu não quero mexer nisso. E é um direito da pessoa manter as coisas como estão e é um dever do filósofo, do terapeuta, de não mexer nisso. Né? E em outros casos não. Em outros casos a pessoa até nos diz no consultório, doutor, se eu tivesse hoje comigo a fé que eu tenho, ou se eu tivesse hoje comigo as pessoas que eu tenho naquela época, as coisas teriam sido diferentes. Ora, então por que não considerar assim? Podemos deslocar as coisas de uma maneira responsável, de uma maneira coerente, de uma maneira que tenha a ver com a estruturação toda da pessoa. Isso pode ser feito e pode auxiliar muito. Por último, Adelor, provavelmente na nossa próxima conversa será de São Paulo ou Roraima. Recebi um convite da Universidade Federal, lá de Boa Vista, para fazer uma palestra. Vamos ver, ainda está em aberto isso. E no final do mês, uma palestra na SATIC, às 19 horas, dia 30, junto com a UNESCO, os alunos da Medicina e da Psicologia. Quero agradecer mais esta oportunidade de poder conversar com você, com o Beto, com os nossos ouvintes, e até uma próxima ocasião, então.